Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós estaremos então dando continuidade à nossa aula, né? E nós estaremos trabalhando então aqui com o direito no Brasil colonial, que é um dos aspectos importantes que nós trazemos também, dando continuidade, né, ao que nós estávamos já discutindo sobre a relação do direito no período colonial aqui. Então nós tivemos em primeiro momento as discussões que trouxeram basicamente essa característica dos jesuítas, né? Como os jesuítas trataram o princípio do direito aqui no Brasil. E agora a gente vai falar um pouquinho também, dando continuidade e fortificando alguns dos aspectos que foram trazidos nas discussões sobre o direito português. E a gente vai perceber então como esse aspecto vai se desenvolver aqui no Brasil. Então nós temos um aspecto histórico muito importante, que traz para nós essa referência de como foi esse momento, como foi essa característica aplicada num princípio normativo aqui no Brasil, e a gente vai perceber basicamente que essa relação, em outras palavras, ela vai trazendo um formato e vai, querendo ou não, se adaptando à nossa região de forma um pouco, em alguns momentos, diferenciada até mesmo do que se aplicava a Portugal. Nesse sentido, a gente pode perceber que essa relação ela vai trazer significados diferenciados, né? Então essa história ela vai se construindo a partir também de alguns aspectos relacionados à própria experiência constituída dentro desse território aqui. Território novo, um território onde você tem características diferentes do que é o território português. Portanto, você trata de um princípio cultural diferente, de um princípio histórico, né? As próprias pessoas elas têm uma vivência diferente. Esse momento que você tem de contato com os povos indígenas, eles são, em outras palavras, uma aproximação de culturas, e isso vai trazer basicamente uma série de outros aspectos que vão ser necessários estarem sendo vistos de forma diferenciada aqui no Brasil. Então vamos ao nosso primeiro slide aí. O Brasil foi descoberto e explorado pela nação portuguesa. Os colonizadores, ao chegarem aqui e tomarem posse das terras dos nativos indígenas, sentiram-se legitimados para como verdadeiros donos desse novo mundo. Ditaram-lhe os rumos de todos os sentidos. Pelos portugueses colonizadores, o Brasil nunca foi visto como uma verdadeira nação, mas sim como uma empresa temporária, uma aventura, em que o enriquecimento rápido e o triunfo e o sucesso eram os objetivos principais. Essas eram as reais intenções dos colonizadores. Não obstante o discurso simulado e cínico de necessidade de levar a palavra cristã aos pagãos. Em lugar de uma evangelização, houve uma completa heresia e desrespeito aos ensinamentos do cristianismo originário. O Brasil tinha como fontes econômicas, no início da colonização, a exploração de metais preciosos e o extrativismo do pau-brasil. Em seguida, iniciou-se o cultivo de terras agricultáveis. Foi assim essencialmente a agrícola, refletindo a economia da metrópole. Em outras palavras, nós podemos dizer que nunca foi a intenção, né, do próprio governo português estabelecer-se nessa região. Em outras palavras, a dificuldade que se tem de se estabelecer é obviamente com relação a recursos. Isso vai acontecer de forma imposta, né, quando a própria família real ela sai de Portugal por uma necessidade, pela própria situação do domínio de territórios da Europa, né, pela condição e pelas estruturas napoleônicas, que faz com que a família real venha até o Brasil. Agora, nesse sentido, se nós pensarmos antes disso, nós temos o quê? Nós temos uma relação, né? Não é uma estrutura muito clara quando a gente tem a relação, por exemplo, da ideia do direito no Brasil. Então ele vai ser o reflexo daquilo que se pratica em Portugal, independente do posicionamento que se tem com relação à cultura estabelecida aqui. Então isso vai ser
Em outras palavras, um condicionante que não vai influenciar basicamente nesses remodelar, nesse reestruturar com relação à característica do território, né? É claro que se nós pensarmos, por exemplo, no assunto anterior que nós tivemos no direito jesuítico, ele vai dentro de um princípio muito voltado àquelas características da estrutura da religião. Então ela vai diante dessa composição, o que para nós aqui fica um tanto quanto aberto, né? Porque em outras palavras nós poderíamos dizer que essa questão de aplicação do direito ele vai ser muito ainda dentro do reflexo do próprio pensamento português que era praticado em Portugal. Vamos então ao nosso próximo slide. O direito no Brasil colonial sofreu a mesma sorte da cultura em geral. Assim, o direito, como a cultura brasileira em seu conjunto, não foi a obra da evolução gradual e milenária de uma experiência grupal, como ocorre com o direito dos povos antigos, tais como grego, assírios, germanos, celta, eslavos. A condição dos colonizados fez com que surgisse de forma imposta e não constituída no dia a dia das relações sociais, no embate sádio e construtivo das posições e pensamentos divergentes. Enfim, do jogo de forças entre os diversos segmentos formadores do conjunto social. Com a devida preocupação, salvo exceções que confirmam, a regra foi uma vontade monolítica imposta que formou as bases culturais e jurídicas do Brasil colonial. A colonização foi um projeto totalizante, cujo objetivo era ocupar ao novo chão, explorar os seus bens, submeter-se aos nativos ao seu império pela força, sempre que necessário. O mesmo se deu com os negros, trazidos aqui na condição de escravos. A construção de uma cultura e identidade nacionais, por conseguinte, nunca foi uma empreitada levada a sério no Brasil. O que nós podemos dizer claramente nesse sentido é que a condição ela vem, em outras palavras, em termos de conquista e em termos de imposição. Então ela não é um processo construído através dos princípios, né, que essa própria sociedade pregava, ou seja, seus costumes, eles não são levados em conta. Então você traz basicamente a característica de que os costumes que eram praticados na Europa, eles são, em outras palavras, impostos aqui no Brasil. Então eles vão partir desse princípio. Então quando nós vamos falar em algum princípio normativo, alguma característica normativa no Brasil, não é uma relação que se traz nenhuma formação de características sociais existentes aqui. Não é dessa forma. Ela é imposta, ela é trazida, ela já é importada para o Brasil e imposta aqui dentro da relação, por exemplo, das sociedades que aqui existiam. Então está dentro dessa característica quando a gente vai pensar, por exemplo, a ideia do direito no Brasil. Vamos adiante. A fase em que houve a aplicação dos forais correspondeu ao início da colonização. A colônia foi dividida em capitanias hereditárias, a cada donatário possuía analogicamente poderes assemelhados aos senhores feudais, pois além do papel de administrador, competia-lhe também o papel de legislador e de juiz. Nesse período histórico, percebeu-se que não havia uma burocratização quanto aos procedimentos e confundia-se uma só pessoa as funções de legislar, acusar e julgar. Ao donatário competia a função de administrador, chefe, militar e juiz. Ao mesmo tempo, os donatários não repartia com outros o direito de aplicar a lei aos casos correntes, admitindo os conflitos de interesse e direitos entre os habitantes da capitania. Porém, o sistema de capitanias hereditárias não logrou o êxito esperado por Portugal. Por tal razão, houve a centralização administrativa da colônia, ao se nomear um governador-geral, assim,
O poder local dos donatários foi excluído e tomaram força as ordenações do reino, ordenações essas que correspondiam a grandes compilações de leis gerais existentes. A partir de então, os rumos do poder judiciário e do poder do próprio direito tiveram uma substancial modificação, haja vista o início da profissionalização, burocratização do sistema e dos seus agentes operadores. Em outras palavras, eu poderia dizer para vocês que o sistema que foi trazido como capitanias hereditárias, ele, em outras palavras, era um sistema muito problemático, porque a partir do momento que você cede esse poder, como foi o caso dos donatários, né, você tem a relação, por exemplo, de um poder que ele vai, em outras palavras, até mesmo chocar com outras capitanias. Em cada capitania você tinha todo um poder central, aquele que era o chefe da capitania. E nesse sentido, essa relação, por exemplo, ela não existia uma interligação entre as capitanias. Ao exemplo disso, eu poderia falar para vocês que uma pessoa que pratica ou praticou, por exemplo, um crime em uma determinada capitania, ela poderia ir até outra capitania viver tranquilamente, né, sem acusação alguma, porque naquela capitania ao qual ela estava residindo, ela não havia praticado crime algum. Então esse tipo de conflito, por exemplo, que é um exemplo muito simples que a gente pode apresentar aqui, ele vai, em outras palavras, trazer diversos problemas dentro dessa relação, por exemplo, que nós temos aí desse território que é de domínio português, né, mas ao mesmo tempo administrado assim de forma um tanto quanto ímpar, ou seja, cada capitania tem um sistema, tem uma forma de como ela vai, em outras palavras, administrar esse território. Isso ele vai ser conflituoso nesse momento aí. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Governador geral. Assim o poder local dos donatários foi excluído e tomaram força as ordenações do reino, ordenações essas que correspondiam a grandes compilações de leis gerais existentes. A partir de então, os rumos do poder judiciário e do próprio direito tiveram uma substancial modificação, haja vista o início da profissionalização, burocratização dos sistemas e dos seus agentes operadores. Outro ponto que merece destaque diz respeito à estrutura do poder judiciário e aos seus agentes operadores. Com a adoção do governo geral, os poderes locais foram diminuídos e houve, consequentemente, uma centralização das decisões, inclusive com maiores possibilidades de recursos para pleitear-se reformas das decisões. Destaca-se inicialmente a figura do ouvidor-geral. Com a nomeação do governador-geral, Tomé de Souza, também foi designado o Dr. Pedro Borges para o cargo de ouvidor-geral da colônia. Nessa nova estrutura, a gente tem uma centralização, obviamente, e tudo aquilo que é concebido, né, como nós vimos em aulas anteriores, a estrutura jurídica constituída em Portugal, principalmente pelas ordenações, elas vão ser trazidas para o Brasil. Então essa característica de um princípio normativo, ela chega até o Brasil e ao mesmo tempo você precisa preparar nesse ambiente o quê? Uma estrutura administrativa, jurídica, de controle que vai, em outras palavras, trazer uma relação nova, ou seja, você vai uniformizar, você vai unificar, você vai universalizar a ideia do direito, por exemplo, dentro dessas terras. Isso traz com que um princípio burocrático construído proporcione também o que? A questão de recursos, né? Que seriam basicamente o que? Contestações relacionadas às decisões. Então, nesse sentido, você traria o que? A possibilidade do que antes não existia. Né? Então não se tinha essa possibilidade, por exemplo, de você contestar uma determinada decisão. Nesse caso, você vai trazer essa relação. Então vai ser um princípio agregador importante que vai modificar esse cenário dentro de um princípio jurídico aqui no Brasil. Vamos adiante.
Era o ouvidor geral, na organização jurídica primitiva, a maior autoridade. Sua nomeação dava-se por 3 anos, garantindo-se sua permanência na função desde que bem a realizasse. Ao contrário, poderia ser deposto. Snorium ad nutum. Sucessivamente, pode-se dizer que a administração da justiça na primeira instância era realizada por diversos operadores jurídicos, cujas competências, muitas vezes, eram similares ou muito próximas. Pode-se citar, sem exaustivo, os juízes ordinários, os juízes de fora, os juízes de vintena, os juízes de órfãos, e como seus auxiliares, os escrivãos público e notas, os tabeliões judiciais, os escrivões dos órfãos, os alcaides, os mineirinhos, os inquiridores, os quadrilheiros, os almocatéis. O primeiro Tribunal de Relação da Bahia foi criado em 1587, tendo havido, inclusive, a nomeação dos seus ministros, mas por diversos motivos não chegou a ser implantado. Nós temos um exemplo aí já desse processo burocrático, que ele começa, em outras palavras, a ter um formato assim muito grande, né? Então a própria burocracia ela começa a se constituir e você observa que grande parte desses funcionários, né? Nós podemos falar dessa forma, funcionários públicos, eles vão ter assim uma quantidade maior. Em muitos casos, né, muitas das suas funções eram praticamente as mesmas, né, então eram semelhantes. E isso confunde muito quando a gente vai pensar basicamente nessa prática do direito aqui no Brasil, justamente nessa fase, né, que é o período colonial. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Foram os operadores jurídicos no Brasil colônia, principalmente os desembargadores, os verdadeiros formadores de opinião, intelectuais orgânicos, legitimadores do status quo, que nunca souberam diferenciar o público das relações privadas e os interesses coletivos com seus próprios interesses, e os da classe dominante, que representavam por seguinte. Vejamos a citação. Os embargadores tinham um papel ativo na vida social, cultural e econômica da colônia, agindo às vezes de maneira que não eram nem desejadas nem previstas pelo regulamento burocrático. O impacto da magistratura na sociedade colonial deve ser vista não só em termos de suas atitudes profissionais, mas também à luz do estilo da vida e das motivações pessoais dos magistrados e das relações ou iniciativas de certos elementos da população colonial. Vejam só, então aí você tem então essa nova cultura, né, acontecendo no Brasil com relação basicamente a esses princípios jurídicos que vão começar a se instituir. Então você vai tendo aí, em outras palavras, dentro do direito, né, uma classe muito importante que vai ser então essa classe dos juízes, que vão, em outras palavras, contribuir muito para essa formação cultural jurídica aqui no Brasil. E isso passa, em outras palavras, a trazer para nós já esse formato que vai começando a se adaptar, né, às características aqui do Brasil. Que nem sempre, em muitos aspectos, elas são exatamente iguais à de Portugal. Em alguns momentos a gente percebe que as adaptações elas começam a surgir, elas vão começando de forma sutil, mas elas vão o quê? Elas vão se aperfeiçoando dentro das características do Brasil aqui, sendo que é uma cultura, obviamente, diferente daquilo que se encontrava em Portugal. Vamos ao nosso próximo slide. Enfim, a condição peculiar da formação e imposição do direito no período Brasil colonial e a união dos interesses dos operadores jurídicos, burocratas, com suas estruturas existentes de apadrinhamento, de favores e de relações pessoais, fez com que, infelizmente, o poder judiciário não ficasse afastado da sociedade de então. Não se critica o simples fato dessa aproximação,
pois afinal de contas, os magistrados têm como função resolver as controvérsias, isto é, aplicar o direito ao caso concreto, e esses embates dão-se no seio das relações sociais. Os magistrados, evidentemente, fazem parte da sociedade e não estão acima ou fora dela. O que se lamenta é que a opção tomada pelos magistrados teve como objetivo não a proteção dos interesses de todo o conjunto social, antes serviu para sufocar os legítimos interesses emergentes daqueles afastados do centro do poder, para resolver os seus próprios problemas e os da elite dominante Brasil colônia. Bom, aí poderia dizer para vocês claramente que já existe uma certa tendência que vai acontecer no Brasil, que vai ser essa relação de uma certa proteção a uma determinada elite no Brasil. Então, querendo ou não, nós já temos aí um princípio crítico que pode se trazer com relação à aplicabilidade do direito. Então, ele vai atender, em outras palavras, interesses de determinadas classes no Brasil, ou seja, classes importantes, né? Grandes proprietários de terra, aqueles que, em outras palavras, dentro da própria sociedade têm interesses aí que vão acontecer dentro desse mecanismo jurídico. E isso vai, em outras palavras, acontecer, né? De forma muito intensa, e a gente percebe que isso vai ser, em outras palavras, uma relação existente aqui no Brasil também. Vamos ao nosso próximo slide. Primeiramente, é de perceber que o direito nacional, infelizmente, nunca representou o contento dos interesses do bem comum e da coletividade. À época, o objeto de estudo demonstra como se formou a gênese do nosso país e confundiu-se o âmbito do público com o privado, dos interesses particulares com os interesses gerais. Ficou claro também que os fatores culturais e a forma de estruturação da sociedade existentes no Brasil colonial foram elementos direcionadores da formação do direito daquela época. Quer dizer, só é possível sua compreensão ser visualizada dentro de um contexto maior, isto é, no conjunto dos valores culturais e das relações sociais existentes no mundo dado momento histórico. Foram os valores e crenças trazidas pelos brancos colonizadores que predominaram na formação cultural brasileira, havendo, em consequência, a retração das culturas indígenas e negras. Como também eram os colonizadores que detinham a exploração das riquezas. Essa soma de fatores fez com que o direito português, que legitimava aquele estado de coisas, imperasse de forma soberana. Aí eu posso dizer para vocês que, em outras palavras, é a realidade, ou seja, como ele efetivamente se construiu. Infelizmente, a gente tem uma condição do direito que vai, em outras palavras, trazer muitas vantagens a uma determinada elite no Brasil. E isso vai fazer com que esse direito não seja um direito aplicado assim para todos, e sim um direito aplicado para alguns. Isso, infelizmente, nós temos então essa relação que é um aspecto negativo, porém é um aspecto existente na nossa história. A todos vocês, eu gostaria de agradecer pela essa atenção que vocês tiveram aqui nessa aula e convidá-los a fazer a leitura do texto, né, dos aspectos minuciosos ao qual eu trouxe para vocês, para que vocês percebam como foi então esse processo de construção que nós tivemos aí com relação a essa característica do direito no Brasil colonial e como ele se estruturou. É claro que em muitos aspectos aí, né, nós estamos agregando uma informação trazida de Portugal, porém ela vai tomando os seus próprios formatos aqui no Brasil, ela vai se reestruturando. E essa característica negativa, infelizmente, né, do privilégio que ocorre em determinadas classes sociais no Brasil, nessa fase, a gente vai perceber que é um processo muito claro. Embora você tenha toda uma estrutura
prevista, né, como um direito a todos, mas era um direito praticado, em outras palavras, que beneficiava uma determinada elite no Brasil. A todos muito obrigado e até a nossa próxima aula.